Olá, aqui é Isa Gama, do Desenvolvimento Natural, e hoje eu estou aqui com a Mariana Candeia Mita, a Mita. Ela é psicóloga e ela trabalha também com ecopsicologia. Está fazendo um mestrado na Wisdom University, na Califórnia, sobre sabedoria da terra e mente primordial. E ela também é instrutora da Escola Nacional de Liderança ao Ar Livre, é uma ONG dos Estados Unidos. Ela vai contar um pouquinho pra gente do trabalho dela, que é muito ligado à ecopsicologia. E ela também tem um site que chama Sabedoria Purra, P-U-H-A, muito legal, com o trabalho que ela faz, um trabalho mais pessoal dela, muito de ecopsicologia e consciência. Olá, Mita, tudo bem? Muito bom ter você Tudo aqui com a bom? gente. Obrigada, Isa. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Queria que você começasse contando pra gente, assim, quem que era a Mariana, né, antes de entrar para esse mundo aí de natureza, ecopsicologia, esse trabalho todo mais aprofundado que você faz agora. Quem que era você antes disso? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, vou tentar resumir, né? Eu me formei psicóloga na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e minha linha sempre foi a abordagem centrada na pessoa, uma linha fenomenológica existencial da psicologia. E quando eu me formei, pouco tempo depois, eu já comecei a praticar um esporte que chama escalada em rocha, né, que é escalar montanha, escalar pedra. E por acaso eu fui para esse esporte, e esse esporte na verdade foi como que a chave que abriu um pouco essa minha relação com a ecopsicologia, porque quando eu ia escalar, eu tinha experiências assim muito ricas no sentido transpessoal, né? Eu tinha um contato muito intenso com a natureza e eu percebia que existia uma abertura, né, do meu entendimento, das minhas perspectivas, quando eu estava ao ar livre, em contato na montanha, né, fazendo atividades. Então, eu acho que esse momento assim do contato com a escalada foi o momento que realmente me abriu para eu começar a enxergar a psicologia de outra forma, porque eu comecei a viver processos internos bastante mobilizadores e, chegou um momento que eu não via muito sentido em facilitar o processo, né, de pessoas dentro de uma sala de quatro paredes, porque eu vi que a coisa tinha um outro sentido e um outro significado para mim fora, né? Então, coincidiu também de um amigo meu, naquele momento, falar de uma ONG em São Paulo, que chama Outward Bound Brasil, que fazia trabalhos ao ar livre, né, em formatos de expedição, levava grupos para a montanha, grupos de jovens em situação de risco social. Então ele me falou daquilo, Mita, você conhece a Outward Bound Brasil, você já viu o que eles fazem, você é psicóloga, você é escaladora, talvez você se interesse. E eu nunca tinha escutado falar, e quando eu olhei, abri o website, eu fiquei assim apaixonada. Eu falei, nossa, parecia assim um caminho que se abriu assim na minha frente. Eu falei, nossa, que interessante, eu quero ver o que é isso. Né? Quero experimentar isso. E foi um momento muito marcante assim, da minha vida, porque realmente larguei, entre aspas, né? Porque eu nunca larguei a psicologia de fato, mas eu abri mão daquela prática convencional e estruturada que eu tinha em minha vida em João Pessoa e saí de João Pessoa, me aventurei completamente assim, começar do zero, né? Já tinha sete anos de prática em psicologia e simplesmente falei, sabe o quê? Eu quero ver onde isso vai me levar, porque eu sinto que tem alguma coisa aí. E daí eu larguei tudo e comecei do zero como instrutora, né, que na verdade é uma educadora, você tem que fazer um curso de como ensinar
um currículo em áreas abertas, né, em ambientes naturais. Então, eu tive que me capacitar também de outras maneiras para poder conciliar o meu trabalho de psicóloga com um profissional que vai trabalhar ao ar livre, né? Uhum. Então, foi um processo, assim, também de mesclar conhecimentos e me consolidar firme nessa profissão, e até hoje eu atuo, não muito na Outerbound Brasil mais, mas também numa outra escola americana que chama National Outdoor Leadership School, que é a NOLS, e daí eu já estou 8 anos trabalhando nessa linha, desenvolvendo lideranças, desenvolvendo processos humanos através da natureza. Ah, então eu queria aproveitar que você contasse um pouquinho como é que é esse trabalho de trabalhar com a liderança em situações totalmente imersas na natureza. Como é que é? O que você vê? Qual impacto você vê nas pessoas de trabalhar muito, muito, muito perto da natureza, né? Muito em contato, assim. O que Uhum. você vê de resultados para a pessoa, né? Para o autoconhecimento, para essa descoberta da própria liderança de cada um? Uhum. Nossa, assim, muito interessante, né? É muito intenso tudo, porque, na verdade, as pessoas, como é uma escola de liderança e também uma escola ao ar né, atividades ao ar livre, então, quando chega um grupo, eles têm alguns objetivos em comum, mas também tem cada um com seu objetivo pessoal, né, de crescimento e desenvolvimento. Mas eu acho que poucos se inscrevem com a noção clara de que vão realmente passar por um processo de transformação, né? Através da imersão profunda que um tem quando se está 30 dias numa área completamente remota, vivendo com um grupo de pessoas longe de qualquer outra coisa, tecnologia, civilização, qualquer outra coisa. Então, o próprio ambiente, ele vai ensinar, né? O próprio ambiente, ele vai trazer conteúdo para que aquela pessoa experiencie e vivencie coisas que ele não esperava, né? Que não esperava, né? E o que acontece muitas vezes é que a pessoa sai, o que a gente chama fora da sua zona de conforto, né? Então, assim, as condições climáticas, as condições do terreno, as condições do grupo, eles colocam a pessoa numa situação tão desconfortante assim que ele tem que usar recursos internos, né? Mobilizar esses recursos internos para lidar com aquilo. E isso mostra para a pessoa capacidades que ela talvez não pudesse enxergar antes que tinha, né? Agora eu só vou aproveitar para te perguntar, porque eu li um post seu, né, falando que você se deu conta, né, que você estava fazendo ecopsicologia quando você estava fazendo uma imersão na Mata Atlântica. Eu queria que você contasse essa história para gente, como que foi que você se deu conta que o que você estava fazendo era ecopsicologia, que foi esse insight seu? Foi muito legal. Eu estava no curso da Outerbound, trabalhando com jovens em situação de risco social, e o nosso grupo era de jovens, e que a rota que a gente traçou na Serra da Mantiqueira ia encontrar com outro grupo, que era um grupo de adultos, também da mesma ONG. E a gente sabia que as rotas iam se cruzar em algum ponto, algum dia do curso. Só que nesse dia a gente resolveu, os instrutores resolvemos fazer uma cerimônia para os alunos, né? A gente tem todo um processo de construção da identidade grupal e todo mundo se pintou, assim, cada um pintou o outro, né? Falando intenções para outra pessoa, para o crescimento da pessoa. Então tudo a gente fez isso no cume. Quando a gente desceu do cume, né, para o nosso acampamento, daí a gente encontrou outro grupo de adultos. E nesse grupo estava o Marco Aurélio Bilibio, que é o maior nome da ecopsicologia no Brasil atualmente. A gente se encontrou, se apresentou, e ele olhou assim para o meu grupo e falou: mas o que você está fazendo? Que é isso? Né? E eu, inclusive, estava toda
é pintado, né? Me parece, é o Mita. Que povo é esse aqui nessa montanha? E daí eu expliquei, né? A gente resolveu fazer a cerimônia e eu sou psicóloga. Ele falou: Nossa, o que você está fazendo é ecopsicologia. Eu falei: O quê? É isso mesmo, você está fazendo ecopsicologia, isso é prática de ecopsicologia, né? O resgate dessa conexão primordial que a gente tem com a natureza e com nossa ancestralidade também. Aí daí eu falei, nossa, que interessante, então tem nome que eu estou fazendo. Ah, muito legal. Não E sabia que nome tinha. você pode me contar também se teve alguém que te inspirou mais a te levar para esse lado de trabalhar com a natureza? Ou algum livro, ou algum autor, pessoa que deu essa inspiração para você? Ah, tem os mestres aí, né, que a gente vai conhecendo no caminho. O Carl Rogers, né, da abordagem centrada na pessoa, assim, incrível, não muito com a natureza, mas essa questão que ele traz da empatia, da consideração incondicional, né, por todos os seres, já é uma coisa que me fisgou, assim, desde o princípio da psicologia. Depois o Leonardo Boff, eu lembro que eu comprei um livro dele quando eu estudava na faculdade, que é Ecologia, Grito dos Pobres, Grito da Terra, alguma coisa assim, né? E foi a primeira vez que eu escutei, né, o conceito de ecologia interna, né? Foi nesse livro do Leonardo Boff, ele fala, né, a natureza não está fora, a natureza está dentro. Então, isso aí me deu também um clique, me inspirou muito, assim, Leonardo Boff. E depois, o Jung também. É. O Jung, quando fala que existe uma realidade muito maior além de nós mesmos, né? Agora eu queria que você contasse, assim, rapidamente pra gente como é que é esse seu trabalho com a sabedoria purra, se você pode explicar também o nome, Aham. como é que é esse seu trabalho que você faz, né, de vivências na É. natureza. Bom, é também uma longa história que eu vou tentar resumir. Purra é uma expressão, na verdade é um verbo da língua comante. Tem um significado que é quando o espírito percorre dentro de uma pessoa, é como o vento que percorre limpando e purificando algum ser, né? Qualquer ser. Então, empurra esse vento que Uau. limpa. E você pode contar, então, você já fez, né, o workshop de vivências de um fim de semana na Mata Atlântica. Conta pra gente Uhum. como é que é esse processo e quais as vantagens seriam de fazer um processo de crescimento pessoal através da ecopsicologia, né? Por que que você considera isso tão válido, tão importante para as pessoas? Então, falando desse seu trabalho, dando o exemplo desse seu trabalho que você já fez. É, é isso. Eu acho o seguinte, quando eu comecei a questionar, né, eu posso falar questionar mesmo, a eficácia, né, ou sei lá, da psicologia convencional, né, mais verbal, né, foi a partir de da minha própria experiência, né, de encontrar um significado em quem somos nós, né? Somos um corpo biológico que não é maior do que nosso corpo físico, ou somos seres que podemos nos conectar com a consciência de uma vida muito maior, né? Então, eu me senti muito limitada. Então, por isso esse trabalho ao ar livre, né, que eu quis trazer aqui para o Brasil. A vivência que eu fiz, o rio que corre em mim, ela ela parte até de um pressuposto para que você se inscreva, você meio que tem que acreditar qual é a fonte da ecopsicologia, né? Qual que é a ferramenta da ecopsicologia. Não é o psicólogo especificamente, ou o terapeuta, ou o facilitador. A ferramenta da ecopsicologia é o ambiente natural, né?
E para que as pessoas possam realmente vivenciar uma experiência profunda, né, seja nesse workshop que eu fiz ou qualquer outro trabalho da ecopsicologia, eu acho que tem que partir daí. Tem que partir do entendimento que existe um organismo vivo, que a gente faz parte desse organismo vivo e que a gente está em constante comunicação e troca energética com o ambiente natural, com a natureza, né? Então, o que o Rossack falou, né? A queixa, né? Sei lá, a queixa, o argumento que ele falava da psicologia convencional é que a psicologia convencional, de certa forma, ela separou, né? A vida interna do ser humano e a vida externa do ser humano, né? Quer dizer, a vida, o ambiente natural como não sendo uma parte integrante do processo de desenvolvimento humano. E, no meu entendimento, então, assim, estão os físicos quânticos, os filósofos da ciência, todos comprovando isso, entendeu? Que o planeta Terra é um organismo vibrante, né? Como um sistema nervoso que a gente faz parte dele e que a gente está em constante troca de informação, né, com ele, de comunicação. Então, assim, todos os trabalhos que eu faço aqui da ecopsicologia, no Pelo Sabedoria Pura, ele traz, ele invoca, né, convida a pessoa a fazer parte dessa comunicação, a abrir o canal dela para esse outro tipo de comunicação. E meu professor, que eu estudo lá na Califórnia, ele chama esse conceito, né, de abrir sua mente, esse veículo de abrir a comunicação da mente primordial, com a tua mente primordial com a natureza, de Mother Tongue, que seria a língua materna, né? Que também é um pouco do que o Rossack fala do inconsciente ecológico, né? Que a gente traz, toda criança quando nasce tem inconsciente ecológico, mas que através de uma cultura dominante que a gente faz parte, a gente começa a perder, né? Essa nossa herança hereditária, né? E ancestral também. Então é essa reconexão primeiro com essa linguagem, né? E essa linguagem é esquecida no mundo que a gente vive, né? E ela é também não só esquecida, mas ela é despreciada, né? Desprezada, depreciada. Depreciada. Exatamente. Tá, ô Mita, e se você pudesse dar um conselho para quem gostaria, né, de passar por um percurso de desenvolvimento pessoal ecopsicológico, né? O que você diria para essa pessoa, para ela tomar essa iniciativa, tomar essa decisão de se autoconhecer através da ecopsicologia? Se você... Tá. Eu diria assim, coragem. Vai com fé, entendeu? Vai com fé, porque... Bom, são profundos os trabalhos de ecopsicologia pelos quais eu tenho conhecimento e pelos quais eu tenho passado, assim, são muito profundos, né? Então é como se você realmente se você realmente faz essa coisa, né, pra valer, não tem como você não encontrar suas sombras, né, com os lados de você mesma que você precisa trabalhar, né? Isso a gente encontra também na terapia falada, verbal, mas na natureza de uma forma assim que conecta com o seu centro, com a tua essência de uma maneira diferente, né? Então eu diria assim, coragem, né? E persistência e confiança, porque a, a Terra, o planeta, ela é sábia, ela é muito sábia, né? E se você começa a aguçar os seus sentidos, a sua sensibilidade, a sua intuição nesse tipo de ambiente, você começa a entender que as mensagens, elas realmente vem de uma fonte assim muito especial, que não é a mente humana criando e fantasiando e modelando uma coisa
feitinha para você, mas são mensagens realmente fortes e impactantes, né? Então, eu diria para as pessoas experimentarem o novo, porque eu acho que as pessoas precisam adotar novos métodos, né? E, e abraçar coisas que estão fora da zona de conforto delas, né? Então, são desconhecidas para elas. Eu acho que esse fato do desconhecido é algo muito importante, né? Que faz a gente ver coisas da gente que a gente não esperava que fosse encontrar. E acho que é isso. Tá ótimo, muito legal. Você se sente realizada com esse trabalho que você faz? Ou você ainda quer algo mais em relação Eu a isso? quero muito mais. Eu quero mais encontros de ecopsicologia, quero mais parcerias com pessoas que tá fazendo esse trabalho por aí, por exemplo, aí na Itália, você, a Marcela, aqui no Brasil, o Marco, enfim, tem tanta gente fazendo cada coisa assim incrível, impressionante, né? E acho que ninguém faz nada sozinho, a gente tá aqui nessa comunidade incrível, né? E tem que se juntar. Quero conhecer mais gente, quero fazer mais coisa, quero desenvolver meus projetos no Sabedoria Pura, com certeza. Também quero escalar mais montanhas. Que maravilha. Não, realmente a Mita é um exemplo de pessoa que trabalha mesmo, né, bem em contato com a natureza, assim. Então, bem legal trazer seu depoimento, assim, a sua história aqui. E você tem alguma última mensagem para a gente concluir? Alguma outra coisa que quer falar, o contato, sei lá. Eu quero falar por exemplo, para quem tem filho, né, para quem tem criança perto, na casa, ou é educadora, é professora, né, ou médica, que trabalha com criança, enfim. Levem as crianças, né, para o ambiente natural, porque eu acho que é a fonte primária, né, do desenvolvimento humano, é essa capacidade que o ser humano tem de explorar os sentidos, né, e de explorar o ambiente, e é uma forma também de não perder o que quando a gente torna adulto perde, né, que é essa conexão com esse campo eletromagnético e gravitacional e tudo isso. Então, eu acho que a nossa vida tecnológica, ela realmente não existe nenhum meio de tecnologia, de comunicação hoje em dia que nos coloca em contato direto com a experiência, né? Então, acho que é muito importante estar muito atento para isso, né? Então, o esforço que você fizer, vamos lá no parque, vamos lá na cachoeira, vamos lá no rio, vamos lá na praia, e realmente usar esse momento como um momento importante e favorecer uma intimidade ali daquela criança com a natureza, porque é isso que fica, né? É isso que ficou em mim, por exemplo, talvez isso ficou em você, tipo esse registro. Aí tem alguma coisa muito importante, especial. Então é esse recado que eu deixo aí. Tá ótimo. Obrigada, então. Boa sorte aí para você. Felicidades. Obrigada a você, Isa. É um prazer enorme conversar com você. Boa sorte. Obrigada.